Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre frutos que permanecem através das nossas células, amém? E ao compartilhar essa palavra, eu quero ir compartilhando algumas experiências que o Espírito Santo tem assim colocado no nosso coração. Irmãos, poxa, olha só do momento que eu cheguei aqui com esse louvor maravilhoso, compartilhando, recebendo esses abraços, eu já vi o que tem sido essa conferência. Tão forte, que atmosfera tão gostosa, tão ungida, né? Eu sei que como o Espírito Santo já falou tremendamente com você, no nome de Jesus, como você já foi renovado, cheio de Deus, da graça de Deus, do mover de Deus, poderosamente, mas ainda é só o início, é só o começo, hein? Olha para quem está do seu lado, fala assim, o Espírito Santo já te pegou, mas ele vai fazer muito mais ainda, em nome de Jesus. Fala para ele assim, agora é o seguinte, Deus vai trazer um despertamento ainda maior sobre você gerar frutos, sadio, vivo, que permanece para gerar outros frutos, em nome de Jesus. Então olha só, você é um instrumento de Deus, você também é um fruto de Deus, mas muito vivo, muito cheio da vida de Deus, muito vivo, e pessoa viva está assim, ó, todo vivo, gerando, disposto realmente a crescer no Senhor, poderosamente, amém? Então, queridos, nós vamos falar a respeito, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, no livro de João, capítulo 15, verso 16. Livro de João, capítulo 15, verso 16. Nós vamos ler. Nós vamos ver aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de João e trouxe essa escritura para a nossa vida aqui, para nos fortalecer. Quem achou, diga amém. Então vamos ler, diz o seguinte, olha só. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, e o vosso fruto, e o seu discípulo, e o seu amigo da célula, e a sua ovelha da célula, e a sua ovelha da igreja, e a ovelha que ainda está no seu coração, orando por ela. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, o crescimento dos seus discípulos já é uma realidade de permanência, em nome de Jesus, amém? E aí o texto diz assim, olha, terminando aqui, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meu querido, um dos segredos de receber resposta de Deus é gerar fruto saudável, frutos que vão permanecer poderosamente. Mas olha só, nessa noite nós vamos ver como um bom líder que você é, como um homem e uma mulher de Deus, um bom líder, uma boa líder realmente, sabe querido, no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja, essa liderança, esses pastores, líderes da luz para os povos, povo tão cheio de vida, da essência de Deus, da vida de Deus, como nós devemos cumprir o nosso ministério, servindo o reino de Deus, amém? Nós vamos servir o reino de Deus, e vamos cumprir o chamado, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, sabe queridos, assim, para que venhamos gerar muitos frutos permanentes, vendo assim, as alegrias e realizações, no nosso chamado, de tirar pessoas do mundo, e trazer para o reino de Deus, aonde de alcançar pessoas, ovelhas que o Senhor já morreu por elas, já comprou elas, com o sangue delas, e introduzir elas na vida do reino de Deus, na vida da igreja local,
na vida realmente, sabe, querido, daquilo a qual Deus te chamou poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Agora olha só, o propósito, querido, além de ganhar, é de pegar cada pessoa que eu e você temos ganhado no reino de Deus, de levá-las a elas também gerar outros frutos que vão permanecer no reino de Deus. Esse é o propósito pela qual Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado líderes forte, saudável, cheio de ânimo, cheio de vontade, cheio de desejo, de poder o quê? Ganhar pessoas e levar essas pessoas permanecendo dentro de um propósito de crescimento, de um trilho de crescimento, um trilho de liderança, aonde eles também vão reproduzir aquilo que eles têm sido no reino de Deus. Amém, queridos? Então isso é forte. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, olha só como que é os seus frutos. Seus frutos não são qualquer tipo de fruto, não. É grande. É grande. Olha para ele, é saudável e é grande. Não, mas fala mais forte ainda assim. Fala para ele assim: meu irmão, se você falar bem forte, eu vou pagar um jantar para você hoje. Vai ser lá na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos terminar aqui e vamos para o jantar lá na sua casa. Então olha só, eu quero que a minha querida lá coloca para mim aqui o fruto. É o primeiro tópico aí. Eu quero que ela coloque para mim aqui. Eu quero que você veja a forma, o fruto seu. O próximo. Olha aí, opa! É um fruto grande, é um fruto saudável. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, cada membro, cada discípulo seu será forte, será grande, será saudável, irá crescer poderosamente. Cada fruto, cada membro, cada pessoa da sua célula, cada pessoa, querido, do seu relacionamento vai ser saudável, vai ser grande, vai ser forte e vai produzir semente saudável para produzir o quê? Novos frutos que vão crescer e vão ser saudáveis poderosamente no nome de Jesus. Amém? Olha só, o texto diz que você foi escolhido para o quê? Produzir fruto. Olha para quem está do seu lado e fala assim: foi o chefe maior, o chefe geral, que te escolheu para dar frutos grandes, saudável. Frutos grandes e saudável permanece. Eles não morrem, eles não vão desviar, eles não vão desistir, eles não vão desanimar, porque eles são fortes, saudáveis, e eles crescem, eles permanecem, eles vão romper poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então olha só, primeiro, nós somos escolhidos para cumprir a tarefa de gerar fruto permanente. Então o que eu quero dizer para você aqui, quero que a minha filha passe por gentileza aqui para frente. É nossa tarefa de fazer discípulos. Amém? Então assim, irmãos, eu gosto de repetir muito, porque você nunca mais vai esquecer no nome de Jesus. Então diz assim: ei, é tarefa minha, é tarefa sua, de produzir, de fazer discípulos. Amém? Então eu e você vamos sair daqui hoje totalmente animado, disposto a dizer: bispo Timóteo, ei bispo, nós vamos ganhar aqui a Vila Pedroso, nós vamos ganhar a região, nós vamos ganhar essa cidade, porque nós estamos animados, nós estamos decididos a fazer discípulos. Amém, queridos? Olha só, quando eu e minha esposa começamos a igreja no Fim Social, era o segundo bairro mais violento de Goiânia. Matava 15 de noite e deixava 25 para o outro dia, para o pessoal não cansar. Se você fosse fazer uma entrevista de emprego e falasse que morasse na região do Fim Social, você já era excluído dos possíveis contratados. Por quê? Todo mundo daquela região era comparado, já era considerado que era ladrão, traficante de droga,
pessoa de programa, macumbeiro. Era uma região discriminada. Mas quando nós começamos ali, nós falamos, nós não podemos, mas Deus vai mudar a história dessa região. E nós começamos com 12 pessoas. E quando a gente fala que a gente começou com 12, as pessoas dizem assim, vocês começaram na visão do G12? Nunca trabalhamos na visão do G12, irmãos, tá? Mas o que acontece? Jesuicidente, que eu não creio em coincidência, eu creio em Jesuicidência, deu 12 pessoas. Mas havia uma decisão. Nós decidimos fazer discípulos. E nós decidimos investir a nossa vida naqueles que ninguém queria. Nós decidimos investir a nossa vida naqueles que ninguém acreditava. Nós decidimos dar a nossa vida em prol de pessoas que ninguém considerava. Sabe por quê? Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que faz aquilo que eu e você não damos conta de fazer. Então, por isso, fazer discípulo deve ser o nosso foco. Olha para quem está do seu lado e fala, irmão, você precisa ser focado. É o foco de fazer discípulo. Lá na sua célula, cada membro da sua célula, você que é um líder tão cheio do Espírito Santo, querido, você que é um líder tão forte, tão intenso, você deve ensinar cada membro da sua célula a ser focado nisso aqui, a ser focado em fazer discípulos. Sabe, queridos, e quando nós vivemos esse foco, nós vamos viver vínculos de relacionamentos profundo, mas vínculos de relacionamento profundo. E o primeiro vínculo de relacionamento que nós precisamos viver é com Deus, com o Espírito Santo. A base do sucesso de qualquer pessoa é viver intimidade com o Espírito Santo, ter tempo com Deus. Você está de parabéns, porque eu sei que você tem muito tempo com Deus. Dá parabéns para quem está do seu lado, pega na mão dele e fala, parabéns pelo seu tempo com Deus. Eu vejo no seu rosto que você tem investido muito tempo com Deus. Muito tempo de oração, muito tempo de comunhão com o Espírito Santo. É isso aí. Continue aumentando o seu tempo com Deus, gerando vínculo com o Espírito Santo, gerando vínculo com o Senhor. Sabe por quê? Quando nós aumentamos o nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo, ele começa a abrir as comportas do céu. Quando você começa a gerar vínculo, relacionamentos profundos com o Espírito Santo, além de abrir porta, ele vai começar a abrir janelas na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe por que Deus vai abrir janelas? Para você entender que não foi você, a sua capacidade, porque janela só abre por dentro. Algumas pessoas, aqui não tem, viu, irmãos, mas a gente viaja nesse país aí, para tantos lugares, e muitos lugares a gente encontra o seguinte, pastor, não foi Deus não, foi eu mesmo, foi a minha força, eu que me esforcei demais, pastor, então eu fui lá e abri a porta, porque porta abre pelos dois lados, mas janela só abre por dentro. Quando abre uma coisa por dentro, é quando nós entendemos que foi Deus, Ele tem a chave, Ele tem o poder. E quando nós começamos a viver um nível de intensidade com Deus, querido, quando nós investimos relacionamento com Deus, na nossa célula, líderes de célula que ora, sabe que investe tempo com Deus, vão crescer, gerar frutos permanentes, pessoas não vão ficar desanimadas na sua célula, pessoas não vão ficar cabisbaixas, elas não vão desistir, mas elas vão permanecer, elas serão saudáveis, elas serão animadas, elas serão cada dia mais cheias da graça, cheias da vida de Deus. Segundo nível de relacionamento que nós precisamos ter é com a célula. Olha para quem está do seu lado e fala assim, a célula precisa viver comunhão muito grande, comunhão, mas com a mentalidade que essa célula é apenas uma, em uma só visão, em uma só linguagem, focado todo mundo
no mesmo propósito, na mesma direção, gerando pessoas que vão permanecer, gerando pessoas que vão o quê? Está cada dia produzindo, sendo fortalecida, sendo realmente assim, galgando níveis de liderança, que vão crescer e vão se realizar naquilo que tem feito em prol do reino de Deus. Terceiro nível de relacionamento profundo. Eu preciso viver, eu sempre gosto de usar uma palavrinha grega, fala oikos, família ampliada, pessoas do relacionamento, viu, querido? Pessoas, amigos seu, do seu ciclo de relacionamento. Eu preciso o quê? Gerar comunhão, gerar relacionamento e transformar essas pessoas nos próximos líderes, nos próximos pastores, nos próximos homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, pessoas saudáveis que vão viver uma intimidade muito profunda com o Senhor. Sabe, querido, todo mundo que nós ganharmos, é preciso que haja um investimento de muita oração. É necessário que haja muito investimento de oração, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10 e 11, lá mostra e narra a experiência que Saulo teve com Jesus. Momento da conversão de um homem que era perseguidor, religioso, um homem que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. Esse homem tem um encontro com uma luz, ele tem um encontro com algo que ele nunca tinha visto, que a religião nunca tinha mostrado para ele, que a sua religiosidade nunca tinha mostrado, mas ele tem um encontro com uma vida forte, ele tem um encontro com o poder sobrenatural de Deus. Mas o que acontece? Quando, mesmo tendo esse encontro com essa unção, com esse poder, mas ele permanece cego por alguns dias. E aí foi necessário o quê? Oração pela vida de Saulo. E Deus diz assim: Ananias, levanta e vai orar com Saulo, porque Saulo é um vaso escolhido para mim, e Saulo será transformado em Paulo, que vai revolucionar o crescimento da sua série. Deus está trazendo pessoas para o seu ministério, Deus está trazendo pessoas para a sua igreja, que vai revolucionar, só que tem que haver oração por ela. Olha para quem está do seu lado e fala assim: discípulo não vem pronto. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto aqui de Ezequiel 34:6, diz assim: olha, as minhas ovelhas andam que jeito? Desgarrada por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Olha aqui para mim, querido. Lá na nossa igreja nós temos treinado o nosso povo, a nossa liderança, e eu sei que aqui vocês fazem isso, estão de parabéns, mas a estar na igreja com um olho de águia. Lá os irmãos ficam de olho, quando chega alguém novo, irmãos, de vez em quando dá topada de um com o outro, é carne fresca, porque nós não permitimos que as pessoas fiquem isoladas, nenhuma ovelha desgarrada. Muitas vezes um líder chega naquela pessoa que ele não viu, e aí o outro já fala assim: é meu, pode deixar que está sendo cuidado, está sendo discipulado, já congrega na minha célula. Ou o supervisor já chega: olha, não, congrega numa das minhas células que eu supervisiono, viu? Lá no meu setor. Sabe, queridos, porque é o propósito de Deus, para que as ovelhas venham permanecer, elas precisam realmente de muito amor, muito carinho. Sabe, queridos, e aquilo que Deus precisa fazer, que já há em você, é o desejo de produzir frutos permanentes. Mas olha só, para mim produzir fruto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa que a pessoa precisa ter, ou ela precisa viver,
é a igreja dos 3 As. O que é a igreja dos 3 As? A igreja do amor, a igreja da alegria e a igreja da afinidade. Então todo líder, ele precisa ter, primeira coisa do amor, ser entusiasta, ser animado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, com o rosto de maracujá de gaveta assim, ó. Ô irmão, até que enfim você veio na célula. Nossa irmão, achei que você tinha desviado. Oh. Sai, no nome de Jesus, esse espírito da minha e da sua vida, amém? Mas dá um sai bem forte, fala, sai. Sabe por quê, querido? Nós precisamos ser pessoas de entusiasmo, animada, focada no chamado, focada no propósito. Eu vou dar a minha vida pela minha ovelha, eu vou dar a minha vida pelo meu discípulo, eu vou dar a minha vida pela minha liderança, eu vou dar a minha vida pelos meus pastores, eu vou dar a minha vida pelo reino de Deus. E tudo que eu faço no reino de Deus é um privilégio que Deus me dá. É um privilégio que nós temos. Por isso nós somos o quê? Animados. Uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que tem alegria, prazer. Amém, gente? E uma igreja que tem afinidade. Eu trabalho para te promover. Nós não trabalhamos competindo, mas nós trabalhamos motivando, porque somos afinados no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo caminho. Uma coisa que a gente tem que repreender é o espírito de crente com muito amor e carinho, viu, irmãos? Vocês não têm nada disso aqui, tá? Vocês não têm nada disso aqui. Só um exemplo assim, me perdoe os irmãos por gentileza. Mas crente que vira crente jumento. Jumento é um animal que costuma passar num lugar, o dia que vai passar no outro ele empaca. E aí tem gente que fica empacado. E Deus está dizendo assim, corra, cresça, rompe. Sabe, queridos, mas Deus libera crescimento onde há afinidade. Aonde nós entendemos que é o seguinte, Deus é que está fazendo, Deus é que age. Sabe, querido, Deus é que age poderosamente, de maneira bem intensa. Pessoas com foco, pessoas que nós vamos trabalhar, criando relacionamentos frutíferos, envolvendo a célula. Irmãos, olha só, no mês passado, nós fizemos vários jantares. Nós fizemos vários jantares nas nossas células, mas muitos jantares mesmo. Nós tivemos mais de 600 pessoas não crentes nesses jantares. E já uma multidão dessas pessoas já entregaram a sua vida, estão congregando na célula, já tem um discipulador, discipulando elas, já estão até devolvendo o dízimo. Todos os domingos, pessoas entregando a sua vida nas nossas 3 celebrações. Nós temos 3 celebrações aos domingos. Sabe, querido, em todos os cultos, pessoas entregando. Sabe por quê? Uma igreja assim, com um propósito, focado realmente, gerando relacionamentos, ministrando na vida dessas pessoas, de maneira bem intensa, bem profunda realmente, no nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero dizer para você, é viver como exemplo diariamente para as pessoas que estamos trabalhando com elas. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui assim, olha só. Existem pessoas que nos mostram como viver. É mais do que inspirar, é mostrar. Então, sabe, pessoas que nos inspiram. E olha só o que acontece. O Saulo que vira Paulo, ele começa a gerar frutos. E os frutos começam a permanecer. E eu peguei um exemplo de um fruto de Paulo que permanece e que gera frutos, chamado Timóteo. E Paulo escreve lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ele começa a ministrar na vida do seu discípulo e diz assim, olha, seja exemplo.
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O Evangelho é a partir de mim. O Evangelho não é para as pessoas. O Evangelho é a partir de mim, é a partir de você. Sabe, queridos, mas eu sei que vocês, assim, olha, só de olhar nesse rosto lindo de vocês, olhar nesse rosto de pessoas tão lindas, tão maravilhosas aqui, eu vejo a glória de Deus. Sabe, queridos, mas o que acontece que eu e você precisamos entender poderosamente. Paulo ministra na vida do seu discípulo e ele começa a ensinar, mas Paulo se torna exemplo para ele, sabe? Ele se torna exemplo, e aí ele diz para o seu discípulo também: seja exemplo, primeiro, no amor. O que amor fala, querido? Exemplo de amor em quê? Em unidade. Unidade com a sua liderança, unidade com seus pastores, unidade com os seus discípulos. Quando nós focamos no propósito, e eu digo: ei, olha para mim como eu sou servo, olha para mim como eu quero andar em unidade, como eu vou servir. Eu sempre costumo dizer, queridos, em qualquer lugar que a gente está, eu sempre costumo dizer: o nosso nome é servo e o sobrenome é pronto. Nós precisamos servir em amor, amar, modelo de amor. Quando nós vivemos dentro da célula, quando nós permitimos, não por orgulho, querer ser melhor, não, nós entendemos que as coisas é apesar de nós, querido, mas é por causa do Senhor, é por causa do Espírito que habita em nós. Mas nós precisamos dizer para as pessoas que o Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser imitador em quê? Em amor, amar pessoas poderosamente. Sabe, segunda coisa que nós precisamos ser exemplo, modelo, na fé. Irmãos, pessoas vão permanecer, a sua célula vai permanecer crescendo, sabe quando? Quando a partir de nós vivemos uma fé enraizada, uma fé profunda. Quando as pessoas olham para você e elas veem que você é um crente eucalipto. Você já viu? Eucalipto planta-se, não precisa de irrigação, não precisa de represa, não precisa ficar molhando todos os dias, mas você não vê uma mata de eucalipto feia. Ela sempre está verde. Sabe por quê? Porque o eucalipto bebe água no lençol freático. Ele bebe águas profundas, porque ele tem uma raiz profunda. E quando eu e você, nós vivemos esse modelo de fé enraizado, profundo, lá no lençol freático, bebendo realmente de Deus, da vida de Deus, da essência de Deus, nós vamos transferir isso para a vida de pessoas que vão olhar e vão dizer: eu quero ser como meu líder, eu quero ser como a minha líder de célula, eu quero ser como o meu supervisor, meu pastor, eu quero ser como aquele. Eu quero viver esse nível de intensidade, de profundidade. Eu quero beber água viva, eu quero beber em poços profundos. Olha só, o apóstolo Paulo diz, Provérbios, o Salomão diz, Provérbios 4:23, que nós precisamos, acima de tudo, guardar o quê? Nosso coração. Guardar o coração, querido, fala de andar em santidade. Homem e mulher de Deus em santidade vão permanecer para sempre, no nome de Jesus. Amém? E a última coisa que eu quero dizer com você é que nós precisamos cultivar uma vida de oração pela vida dos nossos discípulos. Coloca para mim aqui, por gentileza, esse slide aqui, por gentileza. Olha só. Por esta causa, eu me ponho de joelho, diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:14. Por esta causa. Qual que é a causa? De gerar pessoas que vão permanecer, que vão crescer no reino de Deus, pela vida dos meus discípulos. Sabe, querido, ninguém acreditava que no fim social poderia ter uma igreja que rompesse a barreira dos milhares, das centenas de células. Nosso alvo agora é chegarmos a 300 células. Sabe, queridos,
pastores hoje, assim, tudo por causa do Espírito Santo, sabe? Aqueles meninos que era ladrão, aqueles meninos todo machucado, abusado, sabe? Aquelas meninas todas, hoje são pastores, são pessoas que servem o Senhor, que têm viajado essa nação. Tem sido bênção. Uma igreja lá do fim social, lá, é bem ali, viu, irmãos? Eu vou falar para vocês, olha, é igual aqui na Vila Pedroso, é top das galáxias, viu? O nome de Jesus. Mas olha só, hoje na nossa região, na Avenida Mangalô, um lote de 200 metros quadrados custa mais de R$1 milhão. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando a igreja, ela decide pagar o preço, principalmente pelo povo da sua região, do seu lugar, quando a igreja decide orar, investir, querido, Deus pode até mandar os desacreditados, mas Ele vai transformar os Saulos em Paulos, e eles vão vir para ajudar a evolucionar poderosamente, para a glória de Deus, no nome de Jesus, sabe, queridos? Então assim, Deus tem gerado de maneira muito especial, homens, mulheres, aqueles adolescentes que chegaram na igreja, todo machucado, abusado, sabe, pessoas feridas, cheias de trauma, cheias de doença, são pessoas que Deus tem usado, apesar dele, apesar de nós, mas somente a honra, a glória toda é toda de Jesus, Ele é o autor de tudo, é por causa dele, da misericórdia dele, sabe, queridos, mas Ele tem realmente feito algo que tem gerado esse mover de maneira muito especial. Jesus foi o maior intercedor dos seus discípulos, amém? Jesus orava de dia, ou Jesus orava de noite pelos seus discípulos, irmãos. Debaixo de oração, os nossos filhos na fé serão fortalecidos, serão despertados os dons e o desejo pelo ministério. Então, os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, eles vão permanecer, porque eles sabem que eles têm uma liderança que ora por eles, eles têm um líder de célula que ora, eles têm alguém que cobre a vida deles, investe realmente na vida deles de maneira intensa, no nome de Jesus. Um líder não foi apenas chamado para dar fruto, mas que esse fruto possa permanecer no reino de Deus e gerar novos frutos. Quando geramos esses frutos em oração, e jejum e trabalho, dependendo exclusivamente do Espírito Santo, os nossos filhos espirituais serão todos assim. Coloca para mim o último slide aí, por gentileza. Olha aqui, olha só. Olha aqui. Os nossos filhos serão desse jeito. Olha aí. Diz para quem está do seu lado, fala assim: os seus filhos serão tudo assim, ó. Bom de apetite, bem saudável, bem alimentados. E aí eles vão crescer poderosamente. Eu quero te convidar para ficar em pé, em nome de Jesus, querido. Mas agora, eu quero motivar você a orar. Talvez durante essa palavra, essa mensagem, tantas pessoas da sua célula, de seus discípulos, vieram à sua mente, de você orar, investir, realmente poderosamente, na vida deles. Então gostaria que você orasse nesse